E a mensagem que eu recebi tem muito a ver com o que eu tô compartilhando aqui com vocês, que diz: todos têm muito medo de desfrutar a vida, de viver uma vida sem problemas, uma mente desocupada, sem nada a fazer. Isso é uma mente meditativa. Mas a verdade é que você não suporta a sua desocupação. Você tem se tornado especialista em criar problemas para se ocupar. Uau! Você tem se tornado especialista em criar problemas para se ocupar. E quando eu olhei isso, eu me vi nessa situação, porque de fato é a mente que nos faz tão ocupados, e é muitas vezes essa ocupação que faz a gente viver nesse estado que é decorrente da ausência de presença, que é a ansiedade. Então as coisas estão todas conectadas, e eu vejo que numa evolução espiritual, assim, a gente começa a observar como que a gente tem vivido no mundo. Esse olhar para dentro, ele só pode acontecer quando eu de fato assumo quem eu sou, aceito quem eu sou e paro de brigar com quem eu queria que eu fosse ou no lugar que eu gostaria de estar, e aceito a posição que eu tô agora. É aqui que eu encontro a resposta, é aqui que eu encontro a chave. E só quando eu começo a perceber esse movimento natural que eu faço de ir para fora, que eu começo a ver como muitas vezes eu vou ficando distante de mim, porque ficar perto de mim me dá medo, porque dentro de mim mora o desconhecido. E aí eu pensei, poxa, não quero ter medo de mim, não quero ter medo do que pode existir dentro de mim só porque eu desconheço. Não é porque você desconhece que significa que é ruim, não é porque você desconhece que significa que você não vai poder experimentar ou começar a viver a melhor jornada da sua vida. E como que a gente faz para quebrar essa crença, né? É de fato começando a olhar para dentro. E aí eu penso, nossa, toda a vida, tudo que acontece no nosso caminho está nos direcionando para que a gente entenda que o único caminho que verdadeiramente existe é o de dentro. Não importa qual religião você siga, não importa quais são as suas crenças, não importa, enfim, tem muito isso, né? Eu vejo que muitas vezes parece que se mistura um pouco o que é religião e o que é espiritualidade, e o que é evolução espiritual e o que é evolução pessoal. Dá para tudo caminhar junto. A gente não precisa viver excluindo, né, um caminho ou outro. Mas existem caminhos que muitas vezes fazem a gente fechar ao invés de abrir. O que a vida quer da gente é abertura. O que a vida quer da gente é viver com o coração mais aberto, para que a gente consiga enxergar amor, muitas vezes onde parece não ter, para que a gente consiga enxergar novas perspectivas, onde muitas vezes parece ter uma só. E isso é uma coisa que a espiritualidade nos proporciona, que é você descobrir que do centro do seu coração emana mais amor do que você jamais poderia imaginar. E isso só acontece quando você se permite fazer esse movimento, de entender que a sua verdade, ela não precisa ser a única verdade absoluta do mundo, de entender que o caminho que você decide para a sua vida é o que te faz bem, mas o mundo inteiro não precisa seguir o seu caminho. E essas são coisas que só quando a gente consegue olhar para dentro, a gente consegue acessar. Esses são entendimentos assim que só quando a gente de fato desperta essa parte espiritual dentro da gente que a gente começa a enxergar. Então, se as suas crenças não te fazem uma pessoa melhor, se a sua religião não te faz uma pessoa melhor, se o que você acredita não te faz uma pessoa cada vez mais aberta, talvez esse não seja o seu caminho, porque só quando a gente pode ver a nossa transformação, só quando a gente pode ver que a gente está de fato se tornando um ser humano melhor, é que vale a pena. Então, hoje eu entendo assim que toda a nossa vida e tudo que nos acontece está nos direcionando para um lugar que a gente precisa chegar, que a gente precisa passar. E à medida que a gente vai reconhecendo isso, a gente vai sendo convidado a abrir o coração, a abrir mão da verdade absoluta, a abrir mão da única certeza de que a nossa única verdade é a única que existe no mundo, e começando a ter um olhar um pouco mais expandido, um olhar mais expandido que me permite viver a minha realidade
entendendo que não existe só um caminho, que não existe só uma verdade, que não existe só uma maneira de ser, viver e experimentar as coisas nessa jornada terrena. E sim que eu vou encontrando o que me faz bem, o que me faz sentir. Porque é o que me faz sentir que faz sentido. É o que te faz sentir que faz sentido para você. Só que a gente está tão ocupado, tão cheio de pensamento, tão vivendo em tempos que não são o que a gente está experimentando agora, que a gente não sabe o que nos faz sentir. E para eu descobrir o que faz sentido para mim, o que me faz sentir, né, que vem do meu sentir, eu preciso me permitir viver o meu vazio. Você precisa se permitir viver o seu vazio. E aí sabe como que eu vejo que a vida nos coloca nesse vazio? Quando muitas vezes a gente passa por uma situação difícil, né? Seja de perder alguém que a gente ama, de enfrentar alguma doença física, de estar passando por alguma dificuldade dentro de um relacionamento. Existem inúmeras provações que a vida coloca no nosso caminho pra gente de fato perceber, né, e entender que só quando eu olho pra dentro que eu consigo transformar as coisas do lado de fora. E a gente fica evitando passar por essas situações. E aí hoje eu entendo que a gente também precisa de Deus, a gente também precisa da espiritualidade quando tudo vai bem. Por muito tempo eu pensei, né, e até hoje eu vejo que é muito comum a gente recorrer ao invisível, a gente recorrer à espiritualidade quando as coisas não vão bem. A gente fazer uma oração, a gente se agarrar a Deus, principalmente quando tudo tá caindo, quando as coisas estão difíceis. Mas quando a gente começa a entender que a espiritualidade é uma parte nossa, que a gente não recorre a ela só quando as coisas vão mal, eu me torno muito mais forte para viver a minha jornada terrena. Eu começo a entender que eu preciso dessa parte mesmo quando tudo vai bem. Porque é como se eu abandonasse uma parte minha quando as coisas estivessem bem e estivesse caminhando só com uma perna. E aí, quando as coisas estão ruins, né, eu tento pegar aquilo ali e aquilo ali parece ficar cada vez mais difícil. Mas se você começa a experimentar a sua divindade em tudo que te acontece, você está sempre caminhando com duas pernas. Você está sempre caminhando, sentindo que você tem equilíbrio. Mesmo que seja para atravessar a situação mais difícil da sua vida, tá aí, porque essa força é sua. Então se aproprie dela, se aproprie dessa sua parte espiritual, porque isso vai fazer muita diferença no seu caminhar. E volto a dizer que isso de nada tem a ver com a sua religião, com a igreja que você frequenta, com as crenças que você tem trazido para a sua realidade. Permita que o que você acredita, seja lá o que for, te expanda. Te ajude a entender que não existe uma verdade absoluta. Porque, olha só, vou trazer uma outra reflexão para vocês, que também é da Flor do Dia, que diz: o fanatismo é uma das principais causas da guerra no mundo. Fanatismo quer dizer que só você tem a verdade. Só você e seu grupo de escolhidos está certo. Só a sua religião sabe qual é o caminho para Deus. Se você estiver mesmo na verdade, não vai querer convencer ninguém disso. Não vai querer provar nada para ninguém. O verdadeiro religioso não quer converter ninguém. E eu acho que tem muito a ver com isso, assim, da gente começar a entender que o nosso caminho ele é só nosso. E se o que eu acredito me permite expandir, me permite enxergar a realidade de inúmeras maneiras diferentes, entendendo que o trecho que a gente vê da realidade é muito curto, então isso me torna um ser humano melhor. E isso faz parte do que é evoluir, né? Do que a gente pode entender como uma grande evolução espiritual. Evolução espiritual não tem a ver com religião. Evolução espiritual tem a ver com espiritualidade. Onde eu vou me expandindo, onde eu vou entendendo que dentro de mim existe um poder, e esse poder é divino, é sagrado, né? Solo sagrado se entra descalço, com humildade. E às vezes a gente nem percebe que na mesma arrogância que a gente tenta entrar na vida do outro, a gente também está entrando na nossa própria. Na mesma forçação que a gente tem muitas vezes para entrar e ficar na vida do outro, a gente está fazendo isso com a gente. Então primeiro olha para você, experimenta o seu vazio. Veja onde que o seu vazio te incomoda, porque ali você vai encontrar muitas respostas. Quando eu começo a observar o movimento, né, da mente de estar sempre ou no futuro ou no passado, eu começo a me questionar, opa, por que eu não estou dando atenção ao que eu estou fazendo agora, né, ao trabalho que eu tenho que realizar agora, enfim, ao café que eu estou preparando agora,
a conversa que eu tô tendo com uma pessoa agora é sempre numa possibilidade do que poderia ter sido feito ou no que eu ainda no que eu deixei de fazer. E é isso que vai justamente criando esse espaço de falta de presença. Falta de presença resulta em ansiedade, onde eu tô vivendo num tempo que não existe, querendo estar com pessoas que não estão aqui e sempre pensando que a vida vai ser melhor, ou de que as coisas um dia serão boas, ou de que um dia eu serei feliz. E é justamente essa espera, é justamente essa projeção em tempos que são inexistentes que te fazem muitas vezes morrer em vida. Porque eu tô sempre pensando que a vida ainda vai acontecer e esqueço que a vida tá acontecendo. É agora. É desse jeito, né? Nessas circunstâncias, no que a gente estiver experimentando, seja lá o que for, a resposta sempre tá aqui, não lá, não ontem, não amanhã,